para Helder, quem está no comando agora é Helder, então eu vou falando, vou explicando e ele vai passando. E à medida que a gente for tendo alguma dúvida, alguma colocação, ou até mesmo alguma fala que possa trazer, né, conhecimento, que seja construtivo, é muito interessante. Eu não quero, em absoluto, que isso aqui seja uma aula, né, da minha responsabilidade. É uma aula que a espiritualidade tem nos auxiliado para que todos nós possamos beber desse saber, desse cálice, porque nós precisamos urgentemente aprender muito sobre nós, sobre a vida. Então, isso é de toda responsabilidade de todos nós, tá? Eu vou voltar um slide, que é esse aqui que está apresentando, porque não sei se vocês lembram, a aula passada nós começamos a falar sobre a doença espiritual que é a obsessão. E a gente, às vezes, tem muito medo até da palavra obsessão e do que é obsessor. A gente acha que o obsessor é aquele inimigo, que é o ruim, é aquela pessoa que é o demônio, é o diabo, né? Mas nós sabemos que, na verdade, isso é ignorância da nossa parte, porque nada mais é do que pessoas que sintonizam conosco. Então, é a nossa moralidade, é as nossas mazelas, as nossas doenças da alma que entra em sintonia com aqueles que estão ainda perpetuando, né, a sua caminhada na maldade, na vingança, no ódio. E como nós somos espíritos eternos e que nós temos várias personalidades formadas pelas nossas reencarnações, e reencarnações passadas, nós não lembramos do que fizemos, nós não lembramos dos atos equivocados. Então, muitas vezes, nós somos cobrados. Assim como aqui na Terra, nós muitas vezes desfazemos com alguém, acontece algo que a gente torna até inimigos, onde a maldade, a mágoa e a raiva, ela vai acumulando e você passa e quer a distância da pessoa. Então, nós somos assim. Pode ser encarnado e desencarnado. E, na verdade, a questão da doença da alma, ela não é só o obsessor, né? Desencarnado. Pode ser também de um encarnado. Mas como a gente está falando dessa filosofia, representando as doenças da alma, nós vamos falar, então, quem que é esse obsessor? Quem é o obsessor? É um espírito, né? Que ele pode estar encarnado ou pode estar desencarnado. Quando ele está desencarnado, ele se retrata muito bem, porque ele está livre, a mente dele está aberta, e ele lê os nossos pensamentos diuturnamente. Ele sabe das nossas mazelas, ele sabe onde está realmente os nossos pontos fracos. E eles aproximam e começam ali, então, a infiltrar ideias que casa com a nossa moralidade, que casa com as nossas mazelas, mas ele vai começando a volumar, para que a gente, então, entre, né, nessa sintonia maior, porque quando a gente permite, isso vai avolumando. Se a gente parar para pensar, vocês já perceberam que da hora que a gente acorda, quando a gente tem consciência dos pensamentos, às vezes tem um pensamento que ele fica o dia inteiro te atormentando? Toda hora vem aquilo na sua cabeça, toda hora vem na sua cabeça. Se você vai dando vazão, é como uma água, ela vai enchendo, é uma torneira que se abre. E você tem um copo, e o copo vai enchendo. À medida que transborda, você vai colocando outro e outro copo. Vira uma fonte de informações equivocadas, maldosas, onde nós colocamos toda a nossa mazela, a nossa raiva, a nossa indignação. Então, a gente começa a sentir assim, mas eu estou no lugar certo, eu sou uma pessoa que eu estou super elevada, eu não estou suportando as coisas que estão à minha volta, eu não suporto as pessoas. Por quê? Porque nós estamos dando vazão para essas mentes que nos colocam um teor de superioridade. Já é o ponto fraco de cada um de nós, porque nós nos sentimos sempre que o nosso umbigo é mais importante, que os meus problemas são mais importantes e que a minha vida eu tenho que ter privilégio em tudo. O resto, né, que corra atrás. Como diz o provérbio agora, lute, né? Então, o obsessor ele não é diferente de nenhum de nós. Ele ainda está muito prisioneiro nas suas paixões milenares, porque ainda repercute, ecoa há séculos e séculos e milênios todas as suas mazelas, todas as suas dificuldades de vencer as
pontes, de transcender a si mesmo. Então, ele está ali sempre buscando fomentar as ideias daqueles que estão à sua volta. Assim, resumindo, o obsessor, ele não é um monstro saído das trevas, ele não é um ser diferente que só vive de crueldades, ele não é um ser que é um condenado sem remissão para a justiça divina, não é um ser estranho a nós, pelo contrário, é alguém que se privou da nossa intimidade, que por vezes teve laços estreitos, afetivos. É alguém que amamos outrora, ou um ser desesperado pelas crueldades que recebeu de nós. O obsessor é um irmão, a quem os sofrimentos e os desenganos desequilibram, certamente com a nossa participação. Gente, se nós olharmos por esta janela, e ao invés da gente sentir sempre vítima, vamos nos colocar como algozes. No mundo de Deus, na linguagem de Deus, não existe injustiça. O que estamos passando é porque merecemos. Por que nós merecemos? Porque nós plantamos e nós estamos a colher. Então, se tem alguém do outro lado que ainda não tem essa visão mais bela da vida, que ainda não condicionou o perdão, a temperança, o amor na sua jornada, nos seus passos, ele vai agir tal qual nós ainda estamos a agir. Está na erraticidade, mas tem a mesma característica que tinha quando estava encarnado. Nós caminhamos muito mais quando estamos encarnados do que desencarnados. Então, o próximo, Elton, por favor. Então, é para a gente poder entender essa obsessão. Como que começa essa doença da nossa alma? Como que a gente percebe que algo está errado? Porque, a princípio, nós percebemos. Só que se a gente não ficar muito atento, aí a gente desce pela ladeira, né? Então, sugestão mental. Obsessores incursionam na mente da vítima, sugerindo pensamentos que visam suas preocupações, as fobias e as tendências naquela repetição constante. De repente, eu estou passando por um problema e eu estou chateada com alguém. Um exemplo. Aí eu acordo de manhã, ai, mas que coisa, mas que chateação, aquela pessoa falou isso comigo, mas eu não gostei. Aí passa um pouquinho, aí vem, por que você não respondeu isso para ela? Porque a gente fica naquele duelo, e aí você vai ficando o dia inteiro. Aí ele fala assim, o ponto dela é aqui. Então, vamos embora botar mais ideia na cabeça dela? Quando chega no final da noite, você vai dormir, você leva para a cama um monte de coisas que você já designou ou denominou aquela pessoa. É chata, é arrogante, é orgulhosa, é nojenta, é metida, eu não quero saber, eu vou afastar. Aí vai acumulando. E a gente, na inocência, pela nossa moral naquele momento, a gente vai dando vazão. Amanhã, na hora que acorda, está mais pesado ainda. Aí você vai acumulando, acumulando. Chega um momento que você vai encontrar com a pessoa, não vai dar nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Você fica indiferente. Aí a pessoa fala assim, nossa, o que eu fiz? Fulano está esquisito comigo. Quantas vezes acontece isso com a gente? Porque é o duelo mental. Então, essas preocupações que nós temos, as fobias, as nossas mazelas, a questão moral que cada um de nós carregamos, é que eles aproveitam para poder jogar na nossa mente. E aí a gente abre a janela, né? Nossa, mas fulano é assim mesmo. Bem que eu já vi algum comentário a respeito dela. Aí você começa, daqui a pouco você está ligando para outra pessoa, está falando mal, e a outra também. Ah, é mesmo, eu já vi. Pronto, olha o prato feito. Porque o que nós estamos aprendendo? Ninguém aqui é santo. Mas a partir do momento que a sua mente agasalha uma ideia e que você fala assim, eu estou chateada com fulano fez isso comigo hoje. Oh, meu Deus, mas será que ela estava bem naquela hora?
Será que eu interpretei bem? Será que ela quis falar foi isso mesmo? Olha, mudando a sintonia, procura colocar em você a culpa e não no outro. Quando você perceber, você vai, eu vou fazer uma oração para ela, vou fazer uma oração para mim. Oh, meu Deus, me ajuda. Não deixa essas coisas me ocupar meu coração, não. Vai me aliviando. Você vai distanciando os laços. Se você abraça e agasalha, você fortalece esses laços. O verdadeiro processo hipnótico, que muitas vezes tem um início sutil, e à medida que é aceito, se consolida até a completa dominação de uma mente ativa sobre a outra que permanece passiva. Nós pensamos muito que os nossos pensamentos, que nada mais é do que a energia que nós criamos todos os dias, diariamente, ininterruptamente, a gente acha que nós somos aquilo e estamos pensando o dia inteiro que é a criação nossa. No Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que fala assim: os espíritos interferem na nossa vida? Aí os espíritos responderam para Allan Kardec: muito mais do que imagineis. Muitas vezes são eles que agem por nós. Se nós já temos essa compreensão, essa clareza, mais do que justo, na hora que sentir que a nossa mente está balançando, está desequilibrando, em cima do muro para pular para o outro lado, onde vai fomentar essas ideias, lembrar do Evangelho, lembrar do Livro dos Espíritos e mudar o teor dos pensamentos. Na palestra de domingo eu falei, não vale aprender e não colocá-lo em prática. Aprender é uma coisa, eu sei como que abre a porta, mas será que eu vou ensinar como que abre essa porta? Só eu vou ficar sabendo? Os outros que se quiser que faça alguma coisa para abrir? O que Jesus nos concita? Conhecereis a verdade vos libertará. Se eu aprendo algo que é caminho-luz, eu tenho por obrigação auxiliar o próximo. É caridade. Então, é mudar a nós mesmos, aprender e permanecer sempre no orar e vigiar. Pode ir. Aqui, gente, são algumas coisas que nos ocorrem, né? E a gente às vezes não percebe. Pessoas que têm toque, mania de limpeza. Muitos de nós temos, mas tem que ser em equilíbrio. Né? Tem gente que não gosta de sujeira, não gosta de bagunça, é muito organizado. É normal. A partir do momento que começa a prejudicar e entrar num processo de desequilíbrio, vamos ficar atentos. Primeiro, é uma mazela nossa. É uma mazela. Porque você, aquele toque que você não pode ver nada desorganizado, até determinado momento é aceitável. Passou de uma faixa, é um desequilíbrio. Tem gente que é doente, que briga com todo mundo, não aceita. A secretária não consegue ficar na casa porque não serve para limpar a casa. E passa a incomodar e desequilibrar as pessoas que estão à sua volta. É um ponto para a gente analisar. Nós temos uma outra figura aí, desse homem, né? Agitado, nervoso, batendo a cabeça na parede ali. Olha lá quem é que está comandando. Ali tem um espírito que está trazendo para ele. Por quê? Deve estar nervoso, está chateado, está estressado. Vamos estressar mais ainda. Porque quanto mais fortalece esse lado para deixar o desequilíbrio, melhor para aquele que está com raiva da gente. Cigarro, vícios, jogo apostado, que você perde dinheiro, deixa de cumprir as suas obrigações em casa para estar numa mesa de lazer e ali perder o seu dinheiro, jogos de aposta. Cigarro, olha essa fumaça. A gente está achando, né, que fuma sozinho? Engano nosso. Nós fumamos sempre com acompanhante. A bebida, que eu já mostrei,
Pessoas que vivem constantemente com o pensamento agitado, pensamento acelerado, muita coisa ao mesmo tempo, vive um dia tão cheio de tensão, um turbilhão, e não consegue fazer nada. Passa o dia e fala, não vou fazer nada hoje, porque não está equilibrado. Nós temos aí a questão do comer. O comer é uma coisa normal. Se a gente não comer, a gente não deixa o nosso esqueleto em pé. Comer em demasia, comer desequilibradamente, compulsivamente. Toma cuidado, isso é um indício que algo não está legal. Pessoas que saem para a rua e compram tudo que encontra, vai em tudo quanto é loja. O cartão, quanto mais afundado no cartão, mais ele vai para a rua para afundar mais ainda. E acha que está fazendo o melhor. Ah, meu desestresse é no cartão de crédito. Eu vou para a rua, vou comprar. Depois eu dou um jeito de pagar. Quando chega no final do mês, está afundado, vai passando, daqui a pouco a situação sai de controle. Então, são algumas coisas para a gente prestar atenção. Ok? Outros sintomas para a gente ficar, né, alerta. Tristeza. Fátima, mas aí, a tristeza faz parte da nossa vida. Nós somos seres ainda que estamos em processo de construção e nós temos uma dualidade do bem e do mal, da alegria e da tristeza. Porque essa dualidade é para nos ensinar e valorizar o que é certo e o que é bom. Eu só sei da minha saúde no momento em que eu estou doente. Eu só vou valorizar a minha respiração, que eu faço de uma forma automática, e que muitas vezes não valorizo o dia que eu estiver sentindo uma falta de ar muito grande, que eu precisar ser entubado. Então, a tristeza é normal. Passou de 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, vamos preocupar. Essa tristeza ela não pode perdurar por muito tempo. Angústia. Tem gente que tem angústia tão grande que vai para o hospital, porque a angústia é tão violenta que ela passa a sentir as dores no peito. Dor física, e ela acha que está infartando. E muitas vezes é angústia. Ansiedade. Nós estamos vivendo no mundo da ansiedade, mas temos que ter cuidado. Desânimo, medo, sono excessivo, dorme tudo, vai para o serviço, está dormindo, está numa palestra, está dormindo, está em casa estudando, o sono. Então, é um sono desorganizado, louco, que você não consegue dominar. A gente tem que ter um certo cuidado quanto a isso. Pensamentos negativos. Quantas vezes nós passamos 2, 3 dias com aqueles pensamentos negativos que toda hora vem um pensamento, você fala assim, meu Deus, mas por que esses pensamentos? Então, às vezes nós somos, né, estamos vibrando e eles estão ali aproximando e jogando essas ideias. Se a gente é pescadores, né, gente? Eles são pescadores. Se conseguir nos pescar, obviamente, eles vão infiltrar mais e mais coisas ao nosso redor. Alguns sinais característicos da obsessão também. Alteração frequentes de comportamentos, a revelia da pessoa, gerando constrangimento. Eu vou falar que é um pacto, sabe? Eu tenho um pacto que isso aí foi criado entre eu, Neide, na época, Lurdinha, Zaira e Meia. Uma sempre observando a outra. E hoje eu puxo muito Neide e Meia. Na minha atitude dentro do centro espírita, na minha coordenação mediúnica naquela sala de responsabilidade, se eu tiver alguma atitude que não for muito, vamos dizer assim, se não faz parte do meu dia a dia, que não faz parte da minha postura mental, que seja menor possível, né? Uma palavra, uma forma de evangelizar mais agressiva. Eu sempre fico atento. Pelo amor de Deus, me chama a atenção. Porque quando a gente dá vazão e o outro que nos conhece, no caso dos nossos amigos do coração, que estamos ali unidos, quando a gente está junto e a gente tem uma atitude, o outro percebe.
engraçado, fulana hoje está um pouco irritada. Não, fulana está tão amável. Nós percebemos. Então, é bom, você sabe por quê? Porque a partir do momento que você passa por esse processo da obsessão simples, é um passo para a fascinação. Se você for conversar com alguém quando ela estiver no segundo estágio da obsessão, que é a fascinação, você não consegue chegar até a pessoa, ela não acredita em você, ela acredita na ideia que é dela, que na verdade não é mais dela. É daquele que está na mesma sintonia. Eles fazem um trabalho tão fantástico que eles iludem a nossa mente, nos mostrando que nós estamos certos. E aqueles que estão ao nosso redor nos chamando a atenção, nos mostrando alguma coisa, completamente errados. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Então, é essa rivalidade de pessoas, esse comportamento, alucinações, delírios, síndrome do pânico. Eu quero dar uma pausa aqui, porque nós estamos falando de uma forma generalizada, mas, ao mesmo tempo, eu também vou abrir um leque aqui. A síndrome do pânico, ela vem da ansiedade. A ansiedade, em estágio avançado, generalizado, ela cria-se os transtornos, e o transtorno, dentro dos transtornos, vem as fobias e vem a síndrome do pânico. Toda síndrome do pânico é obsessão? Toda depressão é obsessão? Não. Categoricamente não. Por quê? Porque, na verdade, a síndrome do pânico e a depressão encontram-se respostas em outras vidas, em especial em casos de suicídios. Pessoas que já teve personalidades, outras reencarnações, e que por um motivo tirou a sua própria vida, lesa o perispírito, entra em estado de loucura, já está no seu DNA, e uma vida próxima, ela vem com essa ferida aberta. Qualquer procedimento vai acender a lanterna. Essa luz vermelha vai ser acionada. Então, ela pode vir, né, ter a síndrome do pânico, ter os transtornos, que está relacionado com a sua particularidade de vida, de outras vidas, e não da agora. Então, a gente tem que ter muita atenção. Fulano tem síndrome do pânico, fulano está obsediado. Quem somos nós para julgar? Às vezes, a doença daquela alma, ela tem uma explicação plausível em outras vidas, tá? Só para a gente abrir esse leque aí para informação. Alterações constantes na qualidade do sono. Isso não é uma coisa... mas essa semana eu dormi mal, eu estou acordando. Não, você não está obsediado, não. Você tem que ver que as alterações, ela passa a ter uma alteração frequente. Você vai passar meses sempre com uma situação de muito pesadelo, você acorda cansada, você não dorme, você não chega no seu sono de reparador. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter uma atenção especial. Forma de pensamentos em desalinho, com consequentes perturbações no contato com a realidade. Às vezes você fica numa situação que você não sabe se isso é real ou irreal, porque você vai perdendo o equilíbrio da vida no externo, porque você está ligado a algo que faz com que você não perceba esse desalinhamento da sua rede mental. Odi. Outros sintomas, né? Eu estou colocando um monte de coisa, tá, gente? Para a gente ficar mais atento. A insônia, o sono irregular, pesadelos constantes, baixa concentração, impaciência, mas assim, uma impaciência fora do normal, desequilibrado, irritado com tudo e com todos, e agressividade.
Principalmente esses sintomas, a gente percebe uma pessoa que é muito tranquila, do bem, calminha. Aí quando você vê que está irritado, né? Qualquer coisa já perde a paciência, já está te dando resposta, está cuspindo. Assim, pá, peraí, aqui tem alguma coisa. Então, é o sinal para acordar que algo não está bem. Pode seguir. Mais outro, quando todos esses estão em alta, aí nós temos o que já está passando para o físico. Dor de cabeça constante, que remédio não cura. Quando é problema espiritual, o remédio ele não consegue alcançar aquela substância que nós temos no cérebro que vai mascarar a dor. A dor continua. O remédio simplesmente não permite que a dor chegue no físico para que a gente, na nossa emoção, a gente sinta essa dor. Tomou um remédio, passou, ótimo. Mas se você está sempre tomando o remédio cada vez mais forte, essa dor não passa, tem alguma energia pesada ali que está desequilibrando para que essa dor de cabeça venha avisando que algo não está legal. Dor na nuca. Se você faz o exame e descobre que você tem um problema na coluna, tudo bem. Mas se não for... E outro que é muito frequente, dor gástrica. Por que a dor gástrica ela é tão frequente? Porque é um dos chakras que abre e ela faz uma visão externa. É nessa região do umbigo que nós recebemos todas as energias externas. Nós recebemos a energia divina do nosso chakra coronário, a coroa da cabeça. É a abertura que vem das energias divinas. No nosso, no nosso plexo, aqui no umbigo, que é um chakra, ele abre, reverberando todas as energias, boas e ruins. E como nós somos energia, as dores gástricas, elas muitas vezes são avisos que alguma coisa não está legal, em especial quando ela é mais constante, quando ela é mais atuante, para que a gente tenha um certo cuidado. Ok? Aí vem a questão da obsessão. Só vou ler isso aqui, tá, gente? Porque nós já estamos, nós perdemos quase 10 minutos. A obsessão, né? Ela tem uma gradação. Ela pode ser a obsessão simples, que todos nós temos, tá? A obsessão simples, todos nós, em determinado momento, a gente está um pouco obsediado. Até por nós mesmos. A fascinação e a subjugação. O que é obsessão simples? Ação inoportuna e desagradável em que um espírito se agarra à pessoa com tenacidade, causando mal-estar generalizado. Aquele dia que você está irritada, que você fala assim, meu Deus, mas eu não amanheci boa hoje, eu tô que tô. Hoje eu tô atacada. Fica alerta. Tem alguma coisa que não está bem, alguma energia que a gente está captando que não está batendo com a nossa, está querendo entrar. A fascinação é uma ilusão produzida diretamente na mente do obsediado. Ideias fixas, imagens hipnotizantes, mágoas, fantasias e por aí vai. Então, a gente percebe que já tomou conta. Tipo assim, esse aqui é meu. Eu vou trabalhar mais para me chegar no processo de subjugação. A subjugação é o último estágio, é uma constrição moral ou física que paralisa a vontade do que a sofre e o faz agir a seu malgrado. Nós vamos encontrar essas explicações lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, das perguntas 237 a 241. Nós vamos encontrar tudo isso aí, né? Porque são doenças da alma, são situações que nós vivenciamos e estamos aqui para aprender.
A obsessão não é uma coisa tão ruim. Às vezes, são as pedras que são jogadas no teto das nossas casas mentais, porque são muitos pensamentos, para que a gente possa olhar diferente, primeiramente para nós. Como eu estou? O que está acontecendo comigo? Estou me sentindo diferente. Eu estou melhor ou estou pior? Vai para frente do espelho. E aí, Fátima? O que está acontecendo? Está levantando irritada. Qualquer coisinha já está dando uma resposta. Para tudo tem uma resposta na ponta da língua. Tem alguma coisa errada. Vamos ver? Senta, pega o evangelho, faz uma leitura, põe uma boa música, dá uma saída, vai fazer uma caminhada, vai fazer um exercício físico para botar para fora essa energia e buscar a essência, que nós sabemos quem nós somos. Nós temos um lado luz, gente, dentro de nós. Nós temos uma bondade. Mas ainda temos também agasalhado o nosso lado sombra. E nós estamos aqui para aprender e para caminhar. E caminhar com Jesus, que é o nosso professor maior, exige de nós recursos que muitas vezes temos que buscar dentro de nós mesmos, para alavancar a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa boa vontade, e, acima de tudo, criar em nós a possibilidade de fazer novas leituras de nós mesmos, de acender em nós a luz, o foco, que verbaliza sempre o amor e a esperança, para que a fé ela possa se acender cada vez mais. Fazendo o bem para conosco, fazemos o bem para com o próximo. Vibrar em novas energias, vibrar em novos caminhos, sentir novos perfumes, porque as coisas boas que começamos a agasalhar nos diferenciam das energias ruins, negativas, destrutoras, que nos coloca ainda tão terra a terra. E quando aprendemos a vibrar nessa faixa que nos eleva, quando baixamos a vibração, nós ficamos mais atentos, porque o orar e vigiar está em exercício. E a caridade, o orar e vigiar, é uma tarefa constante, contínua, que precisamos executar diuturnamente. Por isso, meus irmãos, não vamos nos deixar levar por palavras, por olhares, por conversas vãs. Vamos olhar para dentro de nós e falar: eu tenho um professor que chama Jesus. O que o outro pensa de mim, o que o outro fala de mim, o que o outro me critica, não me interessa. Porque eu preciso desse olhar diferenciado de Jesus para comigo e não do outro para comigo. Nós não podemos viver competindo pensamentos e críticas de um para com os outros. Precisamos ser críticos com nós mesmos. Precisamos olhar para dentro de nós. Eu que preciso mudar, não é o outro que vai mudar, sou eu que preciso mudar. Sou eu que tenho que buscar a minha luz. Caminhamos juntos, mas a educação que recebemos de Jesus, ela chega a cada um de nós na nossa individualidade. É por isso que os frutos, uns amadurecem mais cedo que outros. E todos precisam ser respeitados como Jesus nos respeitam e, acima de tudo, ama cada um da mesma forma, com o mesmo amor incondicional. Vamos encerrando por aqui. Desculpa que eu estendi um pouquinho mais, mas foi para conter o tempo, que foi quase 10 minutos de atraso. Quero pedir perdão a vocês também por esse acontecimento, mas eu entrei mais tarde um pouquinho. Que Jesus abençoe os nossos lares, abençoe as nossas mentes, abençoe, Senhor, os nossos trabalhos, que dá o pão na nossa mesa, abençoe a nossa família, levando a saúde mental, espiritual, física. Abençoe a nossa casa, Mensageiros da Luz.
Abençoe os coordenadores, tanto do plano físico quanto do plano espiritual. Nos dê, Senhor, força, luz, conforto, para que possamos continuar nessa caminhada. Aprendendo a caridade no exercício diário, do atendimento ao público, ao irmão, na palestra, no passe, nos trabalhos, pois estamos fazendo em benefício de nós mesmos. E assim, que a paz do Senhor Jesus nos envolva hoje e sempre. Graças a Deus, obrigada a todos. Muita paz.